Uma boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora a Central das Eleições. Durante esta semana toda, a gente vai entrevistar ao vivo os 5 primeiros colocados na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, segundo a última pesquisa Datafolha que foi publicada agora no dia 22 de agosto. E pela sequência, que foi definida por sorteio, o entrevistado de hoje é Pablo Marçal, do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Boa noite, candidato, seja muito bem-vindo. Boa noite e obrigado. Eu sou Natuza Neri e hoje aqui comigo estão Mônica Waldvogel, Júlia do Ailib, aliás, pela ordem, senão o Bruno me mata, o diretor de TV, Mônica Waldvogel, Dani Lima, Andréia Sadi. Muito boa noite a vocês. Boa noite, Natuza. Boa noite. Boa noite, candidato. Boa noite. E agora sim, Júlia do Ailib e Gerson Camarote. Boa noite. Boa noite, candidato. Boa noite. Boa noite. Bom, Pablo Henrique Costa Massal é nascido em Goiânia, trabalhou como operador de áudio e atendente de call center e, em 2010, formou-se em Direito. A partir de 2016, tornou-se consultor e passou a dar palestras presenciais e online. Hoje atua como empresário e investidor. Veio para Alphaville, na Grande São Paulo, em 2019, mas desde o início desta campanha vive na capital paulista. Estreou na política nas eleições de 2022 e agora, aos 37 anos de idade, disputa pela primeira vez a prefeitura da maior cidade do país, pelo PRTB. Candidato, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou começar essa entrevista falando de transporte. Vamos lá. O paulistano fica em média, o senhor sabe, já viu o senhor citar esse dado algumas vezes, 2 horas e meia. Ele perde 2 horas e meia do dia dele no trânsito. E se você for pegar a velocidade do ônibus com que roda, a média de 16 km por hora, uma tartaruga. Diante disso, eu fui dar uma olhada no seu plano de governo. E lá, das menções a esses modais, eu peguei que o senhor citou carro 4 vezes e o termo veículo 3. Ônibus só mereceu 2 menções, mas ainda muito genericamente, sem proposta atrelada a ônibus. O que o senhor vai fazer pelos paulistanos que pegam ônibus todos os dias? A primeira pergunta é: o que o prefeito Ricardo Nunes não conseguiu entregar nem 10% dos corredores de ônibus? Eu acho que é uma missão dele, que está querendo ser prefeito, pelo menos cumprir a promessa que ele falou sobre isso. Segundo, a situação mais inteligente que a gente pode tratar na mobilidade da cidade é levar emprego para as periferias. Eu tenho ido em todas as periferias que eu tenho pisado, eu tenho percebido, as pessoas gostariam de ter empregos lá. Então, a maioria das pessoas hoje estão se estressando 2 horas, 3 horas no trânsito, porque não existe inteligência, não existe gestão nesse modelo que eu vou trazer para São Paulo, que é a empresarização. Qual que é a ideia? Em 1.460 dias, a câmera é aquela ali? Pode ser. Pode ser? Essa mesmo. Em 1.460 dias, quando eu digo nós, é o empresariado, porque quem gera emprego não é o governo. O governo ele tem que facilitar a geração de emprego. E a gente consegue gerar 2 milhões de empregos nesse período. E a grande ideia que eu quero lançar aí é fazer um cinturão empresarial em volta da cidade de São Paulo, para você entender a dimensão. A cidade de São Paulo, por fora dela, tem um rodoanel, Mário Covas, tem 177 quilômetros. Eu quero criar e vou criar, com a sua ajuda, um cinturão de 120 quilômetros de empresa. E essas empresas, elas terão incentivo da parte da prefeitura, vou fazer convênio com o governo do estado, na questão do ICMS, para algumas indústrias, que se tiver mais de 80% dos funcionários residindo no bairro onde essa empresa está, ela vai ter benefício fiscal. Por que isso? Essa coisa mais inteligente para a mobilidade da cidade. A gente tem 7 milhões de carros se movimentando todos os dias. Quando você fala dos 16 km por hora do ônibus, o teleférico, que é só não é uma solução de trânsito global para a cidade, mas para honrar a periferia, e a gente pode chegar nesse assunto aí depois, ele pode chegar a 22, sem parar. É ecológico, silencioso. E assim, a prefeitura hoje tem feito uma situação e tem prometido, inclusive, colocar mais 10 bilhões na questão de ônibus para até isentar a tarifa, para ver se ganha eleição a todo custo. Só que você imagina, 10 anos investindo 10 bilhões dá 100 bilhões para a gente criar esse cinturão. E eu quero saber, em São Paulo, quem não gostaria de trabalhar perto da sua casa? Mas então, candidato, para aumentar a oferta de ônibus ou para que os ônibus cheguem mais rapidamente nas paradas de ônibus, eu estou entendendo que o senhor
não tem uma proposta específica. Não, a proposta é simples. O prefeito que quer ganhar, ele está em atual exercício. Ele precisa terminar o que ele falou que ia fazer. Ele não fez nem 10% dos corredores. Não, tudo bem, mas é porque eu queria entender o que o senhor Isso vai não fazer. é uma proposta do meu governo, porque isso aí precisa ser continuado. A primeira coisa inteligente de um gestor é chegar na casa e não desfazer as coisas que a outra pessoa fez. Tem que dar continuidade. Então, vou ter que assumir uma promessa dele para terminar isso. Só que a solução do trânsito, ela é um pouquinho maior, a mais inteligente. Eu posso citar aqui algumas. Tem muitas pessoas, nós somos 38 cidades na região metropolitana de São Paulo. 38. Você imagina a quantidade de pessoas que pegam um carro sozinha e vêm para dentro de São Paulo. Então, a ideia de criar os bolsões está lá dentro, você viu. A gente precisa que a via expressa controlada por tecnologia, para quê? Para a pessoa que está com 2 ou mais pessoas, controlada por tecnologia, ela, igual na França tem isso, você pode, na Suíça tem isso, nos Estados Unidos, em alguns estados também tem, você pode trafegar mais rápido. O que a gente precisa? Mas quantos corredores o senhor vai criar? Porque só para você entender porque não é uma proposta, porque isso aí é uma rotina da cidade, só tem que continuar fazendo. Mas quantos tem hoje, o senhor sabe? O que ele prometeu era 48, ele fez 4 a mais. Mas quantos quilômetros tem hoje, o senhor não tem essa conta? Não precisa saber quanto, o que a gente precisa é cumprir o que foi falado, e foi esquecido. Tem uma coisa nos políticos, que eles adoram cumprir palavra entre os políticos, mas entre o povo não tem como cumprir. Mas então, 40 mil, se atingir esses 40 mil adicionados 40 aos mil, 135... não, 48, o senhor fica satisfeito com isso? Não, por que eu vou ficar satisfeito se o povo precisa de mais? Só que eu estou te falando que o que a gente precisa focar é na descentralização disso, do centro expandido. Por que você mora num lugar onde não tem investimento? Toda vez que você ouvir favela, favela significa ausência do Estado. Uma pessoa, a família começa a ganhar de 3.500 a 5 mil por mês, ela já não quer mais morar na favela. Isso é ruim, vou te explicar por quê. Porque ela quer dormir e ter um pancadão a noite inteira. Nós vamos resolver isso aí. Eu vou testar em algumas favelas e vou mostrar para vocês como é que resolve. Nós vamos criar espaços onde vai ter esses eventos, não vai ser mais... Não tem como fazer isso na rua. O pobre tem que dormir, senão ele não tem paz. E aí o que acontece? Se você pega, por exemplo, a Zona Leste e pega o metrô de São Paulo, 3,5 milhões de pessoas saem das suas casas todos os dias. É como se a gente estivesse arrastando um país chamado Uruguai todo dia. Por que não tem emprego nessas capilaridades? Por que a gente não coloca essas pessoas para trabalhar próximos das suas casas? Candidato. A gente está numa era tecnológica, não faz sentido a gente não aprender a fazer isso. Candidato, deixa eu aproveitar que o senhor falou de emprego. O senhor disse que queria discutir programa, então vamos lá. Vamos em cima. Olha só, hoje a gente tem um problema imenso no Brasil inteiro, são os jovens nem, que é a galera que não estuda e também não trabalha, 14 a 24 anos. No Brasil inteiro são, segundo o último dado, 5,2, 5 milhões de jovens nessa situação. São Paulo não tem exatamente o patamar mais crítico de jovens que não estudam e nem trabalham, mas obviamente é um problema importante também na cidade. E aí, programa de governo do senhor, eu vi que o senhor tem uma proposta, chama Jovem com Profissão. E aí, no programa, o senhor diz que vai usar a rede que já existe para poder estabelecer uma colocação, uma qualificação melhor no mercado de trabalho. Eu queria entender qual é a meta ou qual é o alcance que o senhor imagina para esse programa. E eu já explico. Porque das mais de 4 mil escolas que estão dentro da rede municipal pública, só 9 atendem esse perfil. 14 a 24 anos que seja, né? Então, o que o senhor vai fazer com essas 9 escolas? Vamos lá. Você tem que olhar uma outra coisa no plano de governo, que é o braço de ensino dentro das empresas. Chegou a olhar isso? Sim. Esse braço de ensino vai ser o seguinte, vai contemplar 3 públicos. Os funcionários das companhias, os parentes e as pessoas que moram próximo. Por que eu quero aproveitar isso? Você falou muito bem, no ranking negativo dos nem estudo, nem trabalho, o Brasil é o número 2 do mundo. Isso é muito grave, é uma cultura das pessoas não quererem trabalho. Nessa criação de 2 milhões de empregos na cidade de São Paulo, de novo, não é o governo que faz isso, o governo tem que incentivar. Eu te faço uma pergunta, você que está assistindo, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos ensinar na escola pública, desde o começo, a empresarização. Um dos 3 pilares desse plano de governo é a empresarização. O que nós vamos fazer com a empresarização? Ensinar para a pessoa o fim a fim, o como montar um negócio, como comprar, como vender, como gerir, desde pequeno. Deixa porque tem que tratar... Só terminar, por favor. Tem duas formas de tratar qualquer problema. O efeito e a causa. Tratar de um jovem de 24, nós vamos tratar nesses braços de ensino e nesse programa. A gente tem que tratar a causa. A tratativa da causa é na escola.
Eu sou filho de escola pública, eu estudei na escola pública. Minha mãe foi faxineira, meu pai é aposentado, foi funcionário público também. Eu fui treinado na escola para a gente odiar rico. Eu fui treinado na escola para a gente achar que os Estados Unidos é imperialista. Eu fui treinado para dar errado. Porque o modelo que a gente tem de ensino não é de educação, é de escolarização. Colocar um teto no pensamento e colocar todo mundo com o pensamento igual. A gente tem que ter uma educação de verdade, a gente prepara a base para todo mundo aprender a questionar, a pensar. Então, esses jovens, eles vão estar também contemplados nesse braço de ensino que vai ser subsidiado pela própria prefeitura. Perfeito, olha só, eu estou entendendo já, ouvindo um pouco o senhor falar, que o senhor entende a coisa como um processo mais horizontalizado, né? Que é uma coisa que não exatamente se encerra na escola, mas eu preciso falar da escola, porque o senhor... Bom, ok, ensino de base tem que investir, é a prioridade da prefeitura. Mas tem esse jovem, tem esse programa e o alcance dele é pequeno. A minha pergunta é, o senhor pretende ampliar o número de escolas de ensino médio que estão sob o controle do município, ampliar o número de alunos de ensino médio que vão estar na rede credenciada da capital e não do estado, porque são só 2.194 pessoas Sim. hoje que poderiam se encaixar nesse programa que o senhor dedicou um pedaço do seu plano. Sim, a gente vai fazer um modelo de MVP, você conhece o que é MVP? Não, me explica. É mínimo viável de um produto. Falta muito isso na gestão pública, eu acho que eu vou contribuir bastante na gestão pública, por quê? Quando um político ele vai fazer alguma coisa, ele não entende geralmente o que ele está fazendo, ele contrata um especialista e acaba fechando sempre um contrato multibilionário. Na Prefeitura de São Paulo, que vai ter recorde de caixa ano que vem de 120 bilhões, esses caras não têm dó, eles não entendem. A maioria desses candidatos, com todo o respeito, nós somos 10, pelo menos 8 ali, não faz nenhum sentido do que é fazer R$1 milhão. Ele nunca vai entender a escala de bilhão. Você que está assistindo, a diferença de milhão e bilhão em segundos, para você entender a escala de grandeza, 1 milhão significa 11 dias em segundos. 1 bilhão significa quase 32 anos. Eles não sabem o que eles estão mexendo. Então, eles esparramam esse dinheiro público na mão de 12 partidos políticos, igual o Nunes está fazendo, igual o Boulos está querendo fazer, e eles não entendem completamente isso. O que a gente tem que fazer? A gente precisa de investir em tecnologia. Ao invés da gente pensar, vamos abrir mais escolas, eu vou rodar o MVP do formato tecnológico e a gente pode acessar pelo celular. Vou fechar parceria com as operadoras, inclusive eu já trabalhei na operadora telefônica. Algumas coisas da prefeitura, mesmo a pessoa não tendo um plano de dados, eu consigo liberar, consigo fazer essa requisição. Várias pessoas que não têm plano de celular conseguem acessar a rede social, porque a própria rede social fechou esse plano, direto, sem pagar nada. Então, assim, eu prefiro usar a atenção da pessoa no celular. Essa economia da atenção, nós vamos testar ela, vou mostrar para as pessoas que funciona. Eu não quero sair fechando nada, eu não quero chegar e nós vamos mudar, nada disso. Nós vamos testar o modelo. Candidato. Todas as etapas daquilo que eu quero implementar, eu não quero que a minha ideia prevaleça. Nós vamos testar e mostrar para o povo que funciona. Aí sim, funcionando, tendo dados, tendo metadados de tudo isso, a gente vai partir para a maximização. O senhor falou de educação, queria tratar um pouco desse assunto. Eu sei que é um assunto que o senhor gosta bastante. Queria falar um pouco sobre educação em tempo integral. Até lendo o plano de governo do senhor fala disso, reconhece que tem um problema, a falta de atendimento em período integral para crianças na pré-escola, de 4 a 6 anos de idade. Enfim, é um cenário um pouco mais amplo, um pouco mais complexo. Queria ouvir do senhor qual é o plano que o senhor tem para ampliar o ensino em tempo integral nas cidades aqui de São Paulo. Principalmente nas periferias, que são as pessoas que mais precisam, tem mais de 50% dos lares que são liderados por mulheres. E elas não têm aonde deixar seus filhos. A cidade de São Paulo hoje investe 25 bilhões de reais em educação. E a minha esperança é tirar esse tanto de companheirada daí, porque a morosidade, o tanto de gente ineficiente, a falta de tecnologia, a corrupção e esse loteamento partidário faz com que a gente perca aí de 40% a 50% do dinheiro público. Só de trocar esse povo já vai ter uma economia real. Só no primeiro dia, só de não ter esses esquemas com esse povo. Você está falando que tem esquema? Absoluta certeza. Inclusive, o prefeito ele é denunciado por desvio de dinheiro em creche. E vamos esperar o contraditório, a ampla defesa, não vamos julgar ninguém aqui, que a gente não é juiz. Agora, essa ampliação ela é necessária, porque senão se as mulheres elas não conseguem produzir e essas crianças vão ficar jogadas. Mas de quanto essa ampliação? Ela tem que ser progressiva. De quanto para cada... É porque se a gente falar assim, eu queria tanto ser igual aos políticos, nós vamos fazer tudo em 4 anos, nós vamos progredir nisso. O que eu quero... todos os governos estão passando, nós vamos resolver o problema da Cracolândia. Não vai agora. Lembra que a forma de tratar as questões é causa e efeito.
Agora, a progressão disso vai estar de acordo com o orçamento. Você que está assistindo, como é que funciona? O próximo prefeito de São Paulo, ele tem que cumprir o orçamento o próximo ano inteiro. 80% do orçamento, praticamente, é independente do que eu quero fazer. Eu vou ter que cumprir o que eles falaram que ia fazer. É um sistema de segurança, para ninguém chegar e sair fazendo loucura. Mas o que o senhor quer fazer? Eu queria entender eu quero chegar esse plano. na máxima, em 4 anos. De quanto? Para cada... 100% das crianças. Pré-escola, Fundamental 1? Sim, de quanto? 100%. 100% para todo mundo. E tem como. Esse é o plano do senhor. Eu estou falando para você que tem como, por quê? A progressão não é pegar e dividir por 4 anos. É progressivamente a gente enxugando essa máquina precisa de eficiência, senão eu não consigo recurso para fazer isso. Quanto mais recursos, quanto mais eu vigiar, uma coisa que você tem que saber, você que está assistindo, é que as minhas reuniões serão como essa aqui que está acontecendo agora. Como eu sou influenciador e gosto de mostrar minha vida para incentivar as pessoas, na prefeitura, para ter uma reunião comigo, vai estar sendo transmitida ao vivo. Isso vai diminuir todo mundo que quer mexer com corrupção. Nossos secretariados, eles simplesmente serão vigiados. Vai ser difícil ser secretário lá no nosso governo. Então, assim, o que eu preciso é enxugar a máquina. A máquina está robusta demais, tem dinheiro, mas está comprometida com coisas que Mas aí vai ser progressivo nesses próximos 4 anos. O senhor quer 100% para todo mundo, nas creches já tem 100%. A gente está falando de pré-escola, isso até que o senhor reconhece aqui, né? Funde 1. Mas como o senhor vai fazer isso? Economizando. Mas como? Você que está assistindo Qual é o aí na plano? sua casa, o como é isso. A pessoa ganha 3 mil, ela pode ter despesa de 4? Não pode. A primeira coisa que eu vou fazer, não é fugindo do assunto, mas para você entender, em 18 semanas eu vou zerar as filas nos hospitais de 447 mil exames que estão pendentes e 192 mil cirurgias. Não, mas espera, eu estou falando de fazer vamos falar de ensino. A gente vai falar de saúde daqui a pouco. Não é que eu estou fugindo, é para você entender o seguinte, tem as prioridades. É só porque quem está assistindo, só para ficar contextualizado na educação. Anos, isso vai ser progressivo de acordo com a economia. E eu tenho outras propostas que vai parecer que eu estou fugindo do assunto, que é gerar receita sem aumentar imposto. Por exemplo, você sabe o que é equity? Já viu falar disso ou não? Uhum. Equity. Mas pode explicar para quem está. Claro. É o seguinte, eu vou criar um aplicativo na prefeitura, porque tem uma empresa americana que paga muito mal as pessoas, os Ubers, e leva o dinheiro para os Estados Unidos. Eu sou empresário, palmas, está tudo bem. Só que eu vou criar o aplicativo da prefeitura, já vai ter recolhimento previdenciário, eles vão ganhar mais e vão ficar isso aqui entre nós. A gente vai gerar valor nesse aplicativo, e aí o que eu vou fazer? Vai regulamentar isso, e eu vou vender isso e colocar isso dentro do caixa da prefeitura. Você imagina um político fazendo isso? O que vai fazer no caixa de um governo? Tem como gerar receita sem aumentar imposto. Você imagina alguém que não sabe a relação do que é custo e despesa. Você pode perguntar para qualquer candidato. Eles não sabem a diferença de custo e despesa. Isso aí é uma coisa básica. Custo é aquilo que eu aplico, me dá retorno, e despesa é aquilo que eu ponho fogo e não volta nunca mais. Eu vou investir em coisas onde a gente vai ver resultado. E aí você pergunta, como é que você vai fazer? Eu vou ter que criar dinheiro sem aumentar imposto. E essa disciplina, máquina. só para fechar aqui, Diga. educação, o senhor falou de ensinar como empreender para os alunos. Para qual faixa etária? Desde pequeno, a partir de 6 anos. A partir de 6 anos. Candidato, o senhor estava falando de vigilância do secretariado, eu queria falar um pouco sobre isso. O eleitorado de São Paulo é aterrorizado há muito tempo, há décadas, pelo PCC. Essa cidade aqui já foi refém do PCC nos anos 2000. E aí, hoje, para a gente, quando traz para os dias atuais, a gente tem, inclusive, uma gravação que foi revelada pelo jornal A Folha de São Paulo, do presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, se vangloriando de ter proximidades com integrantes do PCC, inclusive o Piauí, líderes de facção, inclusive o André do Rep. Eu queria saber, o senhor faz um apelo para que limpem o seu partido. Eu queria saber do senhor, o que é que o senhor tem feito para limpar o PRTB? Eu entrei no partido recentemente, né? Não sei se é conhecido por vocês, mas eu ia sair pelo DC. E eu escolhi o DC justamente por ter um senhor de idade. Eu falei, isso aqui nunca vai falhar, né? Eu estava em Roma, e antes da eleição, esse senhor me liga faltando poucas horas para acabar o prazo eleitoral e vira e fala o quê para mim? Você não vai sair candidato. Eu fiquei louco. E foi de última hora que eu entrei no PRTB. Você não fez nenhuma pesquisa? Não é assim que funciona, não. É assim, ó. Nenhum partido que Mas o senhor, o que é que o senhor vai fazer para limpar o partido? O senhor está falando disso. Eu preciso de ajuda, Então... Não, mas o senhor está no partido. O presidente do partido é seu fiador. Então, mas eu não sou o presidente do partido, não sou o dono do partido. Se dependesse de mim, é afastamento geral. Eu não mando o partido. Eu sou uma pessoa que está usando o partido para sair candidato. Inclusive, faço um apelo.
que eu quero para o futuro do Brasil. Todo mundo que quer ser candidato, eu sonho com isso. Porque em 2022, todos os partidos que eu procurei queriam 20 milhões de reais para me lançar candidato a presidente do Brasil, para você ter uma ideia. Isso aí virou um comércio. Eu entendo, tá tudo certo. Acabei saindo num partido horrível, que acabou destruindo a minha eleição. Resumindo, por favor, nos ajude. Todo brasileiro que quiser se candidatar a não precisar de partido político igual nos Estados Unidos. A gente precisa disso. Por quê? Porque eu entrei nesse partido, de fato estou vendo essas denúncias. Vou ser bem benevolente. É uma questão da Constituição, candidato. Tudo isso é uma bem, questão, mas teria que mudar a Constituição. Isso eu estou falando do futuro, para você entender o meu apego. Por quê? Um político... Mas vamos voltar para o seu partido. Então, deixa eu responder o que você perguntou. Não, eu vou colocar mais elementos. Eu não respondi ainda. Não respondeu, candidato. Deixa eu responder, aí você põe um incremento. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu entrei no partido de última hora, tenho um contraditório e ampla defesa. Primeira vez, eu mesmo peguei essa informação, pedi para o meu presidente, o que é isso aqui? Não, vai ficar aprovado, tudo bem. Eu tenho que partir disso. Eu posso fazer o quê? Eu vou condenar o cara? Agora, se vocês conseguem pegar em Folha de São Paulo e tudo, por que já não leva na delegacia para esse povo já sair de lá algemado? Ajude, nos ajude a limpar esse partido. Eu não sou polícia. Aí você fala, não, então você tinha que sair, então vou ter que jogar a prefeitura no lixo. Esse é o detalhe. Nós precisamos, é obrigatório ter um partido político. Você vai olhar para o MDB, já foi preso o Temer. Você vai olhar para o do PL, foi preso o Valdemar. PRTB, candidato. Eu estou falando de todos, todos estão envolvidos com esse tipo de coisa. Mas eu queria falar mais sobre o PRTB. Vamos lá, pode ir. Vamos ficar. O jornal Estado de São Paulo, ele faz uma reportagem que revela, inclusive, o seguinte, que articuladores do seu partido, inclusive um ex-presidente regional, Tarcísio Escobar, ligado, fazendo negócios com o PCC. Esse já saiu, que eu fiquei sabendo. Tá, mas tudo bem. Ele é articulador, teve com o senhor, tem foto com o senhor. Eu tiro foto com todo mundo. Ele saiu do partido, mas estava ali na origem. Eu estou falando que a órbita do teu partido está toda ideia quem é esse povo. investigada. Mas, pois bem, tem ele e o Júlio César Pereira, o gordão. Esse eu nunca ouvi falar. Os dois eles estão sendo investigados por troca de carro, por drogas, por cocaína, para o PCC. Esse está no partido também? Bem, eles estavam ali, inclusive, fazendo campanha para o senhor, participando. Os dois são próximos, sim, tá? Bem, eu queria saber do senhor de forma clara. Isso não constrange o senhor? Está no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhador e honesta. Tem esse tipo de gente lá. O que eu posso fazer? Camarote, posso fazer um complemento muito rápido? O presidente do PRTB é o Leonardo Avalanche. Sim. O senhor o conhece desde quando? Desde agora, das eleições. O senhor não é amigo de infância do Avalanche? Jamais, não tem conhecimento disso, nunca. O senhor começou, a primeira vez que o senhor viu foi agora há pouco? Foi um amigo, Sérgio Lima, que indicou, falou, você está sem partido de última hora, eu fui e entrei de última hora. E realmente, o que você falou é o que eu sinto, constrangido. Eu não tenho amor por bandido de nenhum. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo, o influencer Eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Ao contraditório e à ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado... Perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato. Ele está falando Não, está falando de justiça, de lógica. De facção criminosa. Mas é uma facção também, ué. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você está falando, está concorrendo a vaga para pastor, para padre aqui. Você tem que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta depois da desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal.
prescreveu esse processo, eu odeio injustiça, vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga pra ser padre, nem pra pastor aqui, não. Candidato. Você quer a política real. Deixa eu falar com o senhor. Vamos lá. Obrigada. Eu vou encerrar esse assunto, eu não vou pedir para o senhor responder esse personagem Avalanche por ele. Né? O senhor responde pelo senhor. Sim, tem. É bom perguntar ele ele também. Mas nunca vou negar falar sobre isso. Tudo bem, mas eu, eleitora, quero entender qual é a linha de corte do Pablo Marçal. Leonardo Avalanche vai ter cargo na sua prefeitura, Zero. se o senhor for eleito? Zero. Indicados dele? Zero. Pessoas que também tiraram foto, andaram de avião com ele? Zero. O senhor se compromete a não? Mas isso aí é na minha vida. Eu não contrato nem parente nas minhas empresas. Para fechar, o senhor nomeou. Entrou alguém. O senhor vai ter que fazer aliança, diz que vai conversar com todos os partidos. Vai ser todo mundo vigiado. Entrou alguém. Réu por tráfico de drogas, o senhor falou, existe eu advogo dessa tese também. Qual é a linha de corte? É denúncia no Ministério Público? É abertura de investigação? Um inquérito vai fazer o senhor afastar? Qual é a linha de corte? Precisa ficar clara, porque é tanto ruído que as pessoas precisam entender. Até onde vai o voto de confiança que o senhor está disposto a dar? Vamos lá, o voto que você está dando em mim, falando assim, ó, Marçal, tá aqui, ó, esse anel aqui é a minha aliança com o povo, ó. Vocês estão colocando um anel no meu dedo e falando, você é nosso servo. Eu sou recrutador profissional, então eu fiz isso profissionalmente. Mas o senhor veja, o cara é acusado de ameaçar de morte as pessoas que eram dirigentes do partido dele. Você não está entendendo. De chegar e chamar uma mulher, candidato, é muito grave. O que você quer que eu faça, Daniela? Eu quero... Pode chamar de Dani, não tem problema. Tá. Para quem está em casa... Você quer que eu faça o quê? O senhor defende que ele se afaste do partido? Se ele estiver errado... Você sabe o que está acontecendo? Essa gravação que eu ouvi falar é um negócio de fevereiro, salvo engano. Eu perguntei isso para ele. Mas alguém esperou? É uma cartinha na manga, assim, ó. Vamos soltar para desestabilizar o Marçal. Eu gostaria que ele afastasse. Eu dei essa ideia para ele. O senhor falou isso para ele? Claro. E ele disse o que ao senhor? Ele falou que vai provar que não é nada disso. Mas, candidato, o que eu posso fazer? É assim, se o partido fosse meu, ele já estava afastado até a apuração. Mas, o partido não é meu. Aqui no Brasil não funciona do jeito que a gente quer. Então, e se fosse para afastar, ia afastar o Lula também, até ver o que foi esse negócio, que descondenação que foi. Nós estamos discutindo o Lula, mas eu estou. O PRB e sua candidatura. Você imagina o PT, o PL, todo mundo envolvido num monte de coisa. Partido político não é sinônimo de pureza, não. Candidato. Eu sei, e eu vou falar toda vez. Eu vou falar todas as vezes. Você desculpa, camarote, mas se for para moralizar, nós vamos ter que limpar o país inteiro. Candidato, só uma coisa. Esse áudio de fevereiro... Respondi sua pergunta, Dani? Sim, o senhor disse que afastaria. Na minha, é certeza. Só para você ter segurança, nas minhas empresas não trabalha nem parente, nem competente. Zero. Parente é uma questão minha. Não é a gestão pública que me fez isso. Eu nunca contratei e não quero ninguém assim. Eu vou atrás de gente realmente competente. Agora, eu vou pedir para as pessoas, até para responder a pergunta, desculpa, Natuza. Eu posso fazer, então, aqui eu não vou dizer desafio, porque não é meu papel, mas uma sugestão. Sim. Talvez para que esse anel que o senhor está querendo firmar com o eleitor de São Paulo fique mais claro. O senhor tem uma série de instrumentos dentro de um partido para que você possa afastar alguém. Como, por exemplo, fazer um pedido para a Executiva Nacional e explicar o constrangimento para quem está em casa entender. O Avalanche é acusado de ter se dirigido à vice-presidente dele, ou seja, parceira dele de chapa, e dito: quando eu pedir para você pegar a sua vara para pescar, você se despede da sua família. Ou dizendo ainda, olha, ou você vai embora, ou você vai frequentar mais o cemitério. Ela tem mensagens de WhatsApp, na qual ela relata... Só para saber, porque eu não estou sabendo disso. Tudo bem, perfeito, não tem problema nenhum. Em algumas mensagens, ela relata a auxiliares dele as ameaças e ela traz uma série de depoimentos, porque, segundo ela, outros dirigentes também foram afastados com essa mesma ameaça. E o que ele usa de cartada? Eu tenho proximidade com um criminoso. Segundo diz essa pessoa. O senhor pode tomar uma providência interna para requisitar o afastamento dele, já que por bem ele não quis sair? Lá em Provérbios, Daniela, está escrito assim, ó, na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu acho muito sensato o que você falou. Eu vou fazer isso e vou postar para você ver. Da minha parte, realmente o que o camarote falou é o que eu sinto constrangido. Mas por que o senhor anda com ele todos os dias? Eu ando todo dia? Eu passo vários dias sem vê-lo. E aí eu queria perguntar... Mas aonde você tirou isso? Desculpa. Ele está em muitas fotos, em muitas imagens do seu lado. Mas falar todo dia, eu tenho um tanto de compromisso que eu não vejo ele vários dias.
Mas a grande parte das fotos, no dia da sua campanha, da estreia da sua candidatura... Isso tem quantas semanas? Mas em outras, tem muitas Mas, sim, fotos. é longe de andar todo dia. Mas, de qualquer maneira, eu queria ficar no áudio de fevereiro deste ano a que o senhor se referiu. Nesse áudio, são 30 minutos de áudio, em que ele não está sendo acusado por terceiros. Ele está dizendo, ele, Leonardo Avalanche, presidente do seu partido, ele está dizendo que ele soltou o André do Rep, líder do PCC. Ele nem é advogado e nem polícia, como é que ele soltou alguém? Ele está dizendo, tá? Eu estou acreditando aqui, partindo do princípio de que o que ele falou é verdade, porque ele está dizendo. Porque ele falou que isso é uma gravação que não existe e ele vai provar. Eu vou fazer o que a Dani pediu, ou sugeriu, que eu gostei, eu vou deixar formalizado da minha parte, que isso para mim não faz sentido. E se de fato, a minha recomendação que eu já dei para ele é se afaste disso. Tem que sair se for necessário. Mas deixa eu só concluir. Ele diz, portanto, porque muita gente pode não saber, ele diz, portanto, que ele ajudou a soltar o André do Rep com a influência que ele exerce sobre o judiciário em Brasília. E ele cita uma pessoa que está perto da mesa de reunião, há testemunhas nessa conversa que atestam que é ele, que ele disse exatamente aquilo e que não foi uma invenção de inteligência artificial. Peguei a sugestão da Dani. Qual a sugestão que você me dá sendo candidato de um partido O meu desse? papel não é lhe dar sugestão. Então, já está respondido. Eu Mas pedi o o camarote, senhor... a Dani e você. Você já sabe, eu não Mas tenho nada para fazer com isso. Tem que ser processado, se precisar ser Mas eu só preso. queria deixar claro que é crime organizado. É PCC. Ótimo, que pegue todo mundo que está lá. Vocês não estão entendendo. É o pedido de socorro. Limpe o PRTB, pelo amor de Deus. Eu não tenho poder para fazer isso no partido. Na verdade, o senhor quer dizer que o senhor é um candidato sem partido. Quer dizer, eu o senhor tenho não tem partido. O, senhor, E eu que partido vou escolher todo é mundo. provisório, ele está aí por enquanto. Mas o senhor não compra, não está num partido em que o senhor compra um ideário, compra um O partido é o único de direita e o novo. Não, o partido é de direita. O problema é que se você tem confusão com uma pessoa, essa pessoa tem que pagar. Aqui no país, todo mundo que errar tem que pagar. Eu não vou pedir nenhuma vez, você precisa deixar ele... Não, por favor, pague. Não alisei nenhuma vez. Eu não tenho, aqui meu partido, eu vou morrer por ele. Não, meu partido é o Brasil. Eu não afino para isso. Se tiver que apurar, apure. Por favor, eu estou fazendo um pedido. Vai atrás. Aqui nós temos uma denúncia. Cadê o Ministério Público? Cadê a Polícia Federal? Que é partido político, tem que ser Polícia Federal. Cadê? Vai lá e prende. Eu não estou defendendo ninguém. E a gente gastou aqui 10 minutos para falar de uma coisa de terceiro que eu não tenho influência sobre ele. Não, porque o senhor escolheu esse partido. Eu escolhi não, foi o único que teve para entrar, cara. Você não está entendendo. Eu estou As sendo pessoas honesto. vão apertar na urna o número do Eles partido vão votar do em mim. senhor. Sabe o que pode acontecer? Depois eu posso sentar e sair do partido. E não tem medo de falar isso aqui. Agora eu vou falar o quê? Vamos largar esse partido aqui? É o que eu tenho. Entende? Candidato. É obrigatório o partido político. É isso que eu estou falando. Agora, se de tudo isso não mudar, eu sendo eleito, eu posso sair do partido e ficar sem o partido. E depois passar para outro partido. Candidato, Não tem problema nenhum para mim. Se o senhor não estivesse disputando essa eleição e tivesse interessado em saber o que pensam os candidatos da sua cidade, eu tenho certeza que o senhor ia gostar muito de saber mais sobre aqueles candidatos para o senhor escolher qual é o melhor. Então, a gente está aqui nessa posição. E eu estou gostando disso. E, assim, eu vou repetir a palavra que o Camarote usou. É constrangedor as pessoas falarem, o seu partido é do PCC. Eu não tenho ligação nenhuma com isso. Zero. Agora, eu queria só voltar no tempo para falar do episódio de fraude que aconteceu em 2005 numa operação da Polícia Federal que desbaratou uma quadrilha chamada Operação Pegasus. Bom, essa operação acabou prendendo algumas pessoas apontadas de envolvimento com aquele esquema. Em 2010, o senhor foi condenado a 4 anos e 5 meses de reclusão por furto qualificado. E segundo a sentença... Exatamente, em primeira instância. Segundo a sentença, o senhor integrava uma quadrilha, e aí quem está dizendo é a sentença, por favor. Tudo bem, pode falar. Não sou eu, que mandava e-mails para pessoas de baixa renda, pessoas idosas, com promessas de entrar em programa social, ou e-mails com conteúdo pornográfico para atrair vítimas e roubar senhas de banco. Diz o juiz na sua sentença, abre aspas, o réu cuidava da manutenção dos equipamentos de informática do grupo criminoso, além de realizar a captação de listas de e-mails para a quadrilha, fecha aspas. Circulou esses dias um áudio atribuído ao senhor, ainda com uma voz bem
bem mais jovem, de alguém cobrando o senhor das listas. Eu tinha de 17 para 18 anos. Exatamente. Ganhava R$350. Já pode responder? Não, eu só queria... Falta pergunta. Eu fiz só uma digressão para que todo mundo saiba do que a gente está falando. Como é que o senhor explica para o eleitor e para a eleitora esse capítulo da sua história? Puxando minha carteira de trabalho, porque quando isso aconteceu, eu ganhava R$350 para ajudar em casa. Está aqui minha carteira de trabalho, ó, meu segundo emprego, trabalhando numa empresa de call center. No mesmo ano, eu trabalhei por 8 anos. Eu só que o senhor pedir para o senhor não mostrar material, porque não está permitido com ninguém. Tá bom. Os outros não vão poder. Tá bom, a carteira de trabalho minha, trabalhei 13 anos, nunca fiquei pagando pau para bandido nem para ladrão. Trabalhei para esse cara, ele foi pastor na igreja que eu frequentava, tinha um nível de confiança. Eu precisava de ganhar R$350, eu entendo, a maioria das famílias que hoje são criminalizadas, são marginalizadas. E é por isso que eu tenho um desejo no meu coração de tirar isso. Seus filhos, vocês estão na quebrada aí, seus filhos não vão ser mortos. Seus filhos não vão para a cadeia. A gente vai dar emprego para todo mundo, vai dar oportunidade para todo mundo. Eu lamento, realmente, precisar de ter consertado os computadores desse canalha. É uma pena muito grande, é uma mancha na minha história. Não tem um pingo de vergonha. Ano que vem vai fazer 20 anos disso. É o que eu falo. Se você quer pegar uma situação de 20 anos atrás, todas as vezes a gente vai ter que relembrar o presidente Lula. Todas as vezes a gente vai ter que relembrar, todo mundo teve processo. Porque o do Lula foi esses dias agora. Cumpriu cadeia esses dias. Nós estamos falando de coisa minha de 20 anos atrás. Mas a minha voz assim era de menino de 12 anos de idade. Mas ainda assim, candidato, Ótimo, é importante, eu respondi. porque os eleitores merecem saber de onde o senhor veio, Sim, o que aconteceu com a sua vida. eu estou respondendo todas as vezes. Só que é interessante. É assim, estão colocando pressão no partido, está todo mundo contra mim e está tudo certo. Derrubaram as minhas redes sociais, é tudo contra mim. Eu estou achando que eu estou num seriado, todo mundo odeia o Cris. Eu quero ajudar, eu cresci com trabalho honesto. Aconteceu esse episódio, sabe quanto que eu ganhei? R$350. Trabalhei algumas semanas nesse negócio e me ferrei. Aprendi demais, odeio injustiça. Não tenho nenhuma vergonha disso, eu já tinha falado disso na internet. Posso só acrescentar um dado da sentença do juiz? Pode. Importante assinalar que o próprio Danilo, que era o que era chefe o pastor da igreja lá. De tudo, segundo a sentença, já havia dito que no almoço marcado numa churrascaria Boiadeiro, que o senhor estava, inclusive, evento organizado para tratar da compra de um programa invasor, onde igualmente se encontravam outros corréus, inclusive Pablo Henrique, o senhor no caso, não é crível a negativa de Pablo Henrique de não saber que tipo de conversa foi travada ali entre os presentes. Então, o juiz que deu a sentença condenatória diz que a sua versão apresentada, que segundo ele foi variando... Você leu a sentença toda? Li a sentença toda. Lá está escrito assim do juiz, ó, o Pablo não obteve lucro. Tanto é que eu nem dei conta de pagar o advogado de R$2.000. Doutor Esmerino, pode pesquisar, o doutor vai atrás dele. O senhor, inclusive, não foi condenado por organização criminosa, porque, segundo o juiz, o que o senhor fez e o trabalho que o senhor executou deu suporte para a organização criminosa. Vou te explicar realmente o que aconteceu. Eu dei, o que aconteceu? O computador parava de funcionar, eu ia e colocava ele para funcionar. Eu não ficava trabalhando para esse cara. Algumas vezes ele, né, sendo essa pessoa que me pagava, ele era meu patrão. Hoje que eu fui entender por que eu não processei esse cara. Eu tinha que ter uma indenização trabalhista, em primeiro lugar, eu não fui atrás disso, eu queria nunca mais ver, inclusive eu nunca mais vi esse cara. Esse negócio correu a revelia, primeiro tinha a Defensoria Pública, ela falou, isso aqui é complicado demais, vai pegar a cadeia. Você arruma um advogado, indicou um parente dela. Eu fui atrás desse parente, pediu R$2.000, você vê o tanto, e aí eu mostrei minha carteira aqui para todo mundo saber, e vou pôr lá no Instagram, Pablo Marcal por SP, que é a conta que acabou de bater 3 milhões de seguidores, ou está batendo agora, porque eu perdi minhas contas de 20 milhões de seguidores, porque aqui tá lindo, aqui tem a censura prévia, né, nessa eleição. Eu estou disputando na prefeitura, estou em primeiro lugar, empatado tecnicamente, e as pessoas derrubaram as minhas contas, para você ter uma noção. É assim, tá todo mundo contra mim. Pode revirar todos os históricos, tá? A gente mandando boletim escolar. Eu entendi que o serviço público é uma ameaça para gente que pensa, gente que quer servir, gente que tem resultado. No Brasil, uma pessoa do meu calibre não tem chance de entrar na política. Primeiro, camarote, porque nenhum partido deixa. Não deixa. Porque eu sou contra fundão eleitoral de 5 bilhões, eu sou contra essa farra de companheirada, eu acho uma miséria colocar esse tanto de gente incompetente em gestão. Não faz sentido. E eu estou aqui, só que eu sou o único político dessa disputa que é gestor profissional. Se você fosse me contratar para uma companhia, tinha que me pagar milhões, mas eu vou te pedir um emprego de 20 e poucos mil. E eu sou do social, porque eu já faço isso na África. Quando precisou no Rio Grande do Sul, cheguei lá antes do governo.
Inclusive, fui muito maltratado aqui nessa televisão, foi por você, Natuza. Você acabou falando uma mentira ao meu respeito. Eu te pedi na outra entrevista para a gente resolver isso e você acabou ignorando o meu pedido. E vai seguir um processo contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque você criou uma inverdade ao meu respeito. Então, assim, eu queria de verdade ser uma pessoa que nunca foi processado, que é tudo bonitinho, queria ser um menino que nem peida. Desculpa falar isso, mas não foi assim. Felizmente, fui injustiçado. Muitas coisas da minha vida foi bobeira minha mesmo que eu fiz. Todo mundo erra. A gente tem um presidente que fez um maior quadrilho, desviou mais de R$1 trilhão. Vocês estão pegando em coisa que eu peguei R$350 para ajudar na minha casa? Só uma coisa, o senhor chegou a ser preso nesse caso? Fiquei acho que foi 3 ou 4 dias na superintendência da Polícia Federal. Candidato, queria aproveitar para falar sobre essa questão das redes sociais. Nesse final de semana houve a decisão da Justiça de suspender as redes do senhor até o final da eleição. O juiz, quando ele tomou a decisão, ele disse ver indícios suficientes de irregularidades de acordo com a lei. Quer dizer, irregularidades porque o senhor não teria seguido a lei. Entre os quais seriam essas irregularidades? O fato de que o senhor teria contratado pessoas para fazer a propaganda eleitoral e teria usado empresa para fazer esse pagamento. Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Em nenhum momento da decisão do juiz, ele fala, candidato, em censura. Não tem nada. Mas não precisa falar. Não tem nada na decisão dele que fale sobre o conteúdo do que o senhor está falando. A discussão não é essa. A discussão é sobre quebrar a regra do jogo. Qual regra? A lei eleitoral, as resoluções do TSE que deixam a disputa equânime. Só com prova, não tem prova. Tanto não é sobre censura, candidato, que ele autoriza na decisão dele o senhor a ter outras redes sociais, que o senhor acabou de abrir e citou que já tem mais de 3 milhões, né, de seguidores. Então, não é sobre o conteúdo do que o senhor diz, é sobre não cumprir a forma então, vou seguir de sua tese, porque eu sou jurista também. Vou seguir sua tese. O que ele está falando é de outra rede social, não é da minha. E por outras redes sociais ele derrubou a minha. Se eu posso criar outra, por que ele não devolve a minha se está falando de terceira? Segundo. Porque a sua já tem a irregularidade que ele diz que vê os indícios. Não tem. Indício não é prova. Abuso de poder econômico. Mas eu não investi dinheiro de empresa nem meu. Eu já sofri isso em 2022. Você não está entendendo. Isso se chama censura prévia. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Teria que ser sobre o conteúdo do que o senhor diz. Em que momento ele se manifestou sobre o conteúdo do que o senhor diz? É simples. Eu estou atacando o Boulos derreteu. Ele estava com 37 pontos, agora ele deve estar com 21. Foi só aparecer que aí o jogo mudou. Agora, eu respeito a decisão do juiz de verdade, porque vocês estão lidando agora, pela primeira vez, com uma pessoa que realmente entende rede social. Então, eu acredito que precisa de uma reciclagem no assunto. Eu vou ser benevolente com ele para entender que está tudo certo. Mas não faz sentido. Ele tinha que ter dado uma multa, ele tinha que ter falado alguma coisa. Como assim você quebrou aqui? Porque eu peguei uma reportagem esquerdista que publicou uma pessoa. Cadê as datas? Não tem. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Não tem. Então, vou derrubar suas redes. Deixa eu só colocar para as pessoas entenderem o que a gente está falando. O que a Justiça entende que o senhor pode ter feito. Tem indícios de que o senhor fez. Não, indício eu defendo que investigue. Deixa eu só falar, porque aí eu explico e a gente conversa sobre isso. Ele diz, o juiz, com base numa representação que foi feita, que o senhor pagou para terceiros para que eles colocassem conteúdo eleitoral do senhor nas redes deles. Isso é proibido. E o que a minha rede social tem a ver com isso? Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que a minha rede social tem a ver com isso? O senhor estaria remunerando eles. Isso aconteceu antes da pré-campanha. Eu nunca escondi, eu falo isso para todo mundo. Eu sou o número 1 do país. Olha, na representação contra o senhor e na decisão do juiz, ele cita um caso em 21 de agosto de um influenciador chamado Daniel Sorriso, que mostra um Pix de uma empresa do senhor só comprovar depois e pedir da campanha. Vamos lá, num processo devido legal, a pessoa fala, olha aqui, tem uma irregularidade, você vai pagar uma multa. Eu vou lá, pego aqui, eu não tenho esse comprovante. Então, o senhor, que Cadê? o senhor está me dizendo... A pessoa pegou um print de internet e derrubou a rede social que tem a maior impressão em quantidade de bilhões. Você vai derrubar como se fosse derrubar um canal de televisão por causa da irregularidade do contador. Então, o que o senhor está dizendo é que se houver, candidato, um pagamento depois da campanha, isso é irregular? O senhor admite que é irregular? Aí tem que ir lá levar uma multa. O Lula pediu voto pro Boulos e ele ficou por isso mesmo. Agora, o senhor também entende, como alguém que estudou direito, que o senhor destacou isso, o senhor também entende que a regra pré-eleitoral é muito parecida com a regra da eleição e que há uma jurisprudência do TSE que cassou, inclusive, uma senadora, Selma, por ter feito abuso de poder econômico na pré-campanha? Deixa eu te explicar, eu não fiz. A campanha mais barata vai ser a minha. Eu já sofri isso em 2022. Eu não usei dinheiro público, esse povo fica me caçando por isso.
Tem um ciúme de dinheiro público. A discussão sobre o dinheiro da empresa do senhor... Eu estou te contando, eu não coloquei dinheiro justamente por isso. Eu estou em paz em relação a isso, porque isso aconteceu em 2022, quando eu fui candidato a presidente. Abriram um inquérito, não virou processo e ainda está esse inquérito. Um ano depois da eleição, as pessoas abriram o inquérito. Eu entendo, não precisa de ficar... Eu não vou ficar colocando o dono desse inquérito, irmão, mas beleza. Eu doei o dinheiro e eu paguei as coisas todas com o dinheiro que eu doei. Eu, minha esposa e um sócio. Não pedi dinheiro para ninguém. Como eu vi esse negocinho aí de abuso de poder econômico, eu determinei, não tem dinheiro de empresa e nem meu. Tanto é que eu sou o que tem menos dinheiro. Hoje a minha campanha deve ter batido R$1 milhão, é público. O Nunes, 67 milhões, o Boulos, 67 milhões de gasto. Mas tudo o com dinheiro uso público. do dinheiro do senhor sem ser o público é também visto como uma irregularidade. Daí o abuso do poder econômico. Mas é essa discussão. Não que o juiz diz aqui há indícios de que o senhor teria usado. Vai voltar minhas redes sociais, vai ficar provado e eu agradeço pela perseguição que partiu da TAPTA, foi ótimo. Eu consegui criar uma conta que tem mais engajamento que a outra. Não tenho tanto seguidor, mas o engajamento pela injustiça que foi criada fez as pessoas, até quem eu me odeia. Não teve censura, o senhor concorda? Claro que teve censura. Se eu não fosse inteligente... O senhor fez uma rede nova que já está... Ou seja, você pega meu Facebook, meu YouTube, junto tem 1 bilhão de impressão. E você derruba, as pessoas estão me procurando e não estão achando. Agora, pela graça de Deus, né, pela sabedoria, eu fui atrás de pedir ajuda para um monte de gente, para vários deputados. Até gente que me odeia me ajudou, pra você ter uma noção. Até o PCO, Partido da Causa Operária, me ajudou, falando isso é censura. Até o cara que é comunista falou isso. Mas se fosse censura, essa nova seria retirada, não é sobre isso. Vamos fazer a mesma coisa, uma irregularidade da Rede Globo, vamos derrubar o canal de televisão para depois a gente resolver. Não é o conteúdo, é como o senhor propaga o conteúdo. Mas você não está entendendo, eu tenho que soltar o conteúdo, eu sou candidato. Sim, mas você não pode frear um candidato numa eleição. Que é proibido, tem uma regra do jogo. Eu não coloquei dinheiro nessa eleição, você não entendeu, nem empresa, nem eu. Isso é vedado no meu grupo, não tem dinheiro meu lá. Então, a discussão é exatamente essa, é isso que vai ser investigado. Mas para que derrubar o negócio? O senhor já tem declarações do senhor anteriores à campanha. Eu já falei que eu faço isso antes da eleição, eu já conheço o jogo de vocês. Quando eu falo vocês, é todo mundo que está querendo me atacar. Eu não coloquei, você não está entendendo. Nem eu durmo em paz todo dia. Não tem dinheiro meu nisso. Acabou. Você não está entendendo a incoerência. Ele está falando de conta de terceiro e está derrubando a minha. É censura porque eu preciso publicar na minha. É como se fechasse o canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo para casa. Aquele ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais, dos 22 canais de televisão do Brasil, eu tenho mais audiência que 10 canais de televisão juntos. Você derrubou o trabalho de um monte de gente, você não está entendendo. O que vocês estão fazendo é censura, não é pelo que eu falei, é pelo que eu deixei de falar. Vocês estão tirando a minha voz, a única coisa que eu tenho. Eu não tenho padrinho político, não tenho coligação política, não tenho dinheiro público, agora eu estou sem a única coisa que eu tenho. Essa é a indignação que eu quero transmitir para você, que é eleitor de São Paulo. Candidato. Todos contra mim. Candidato, diga. Gostaria de falar um pouco sobre cidades. Vamos lá. Eu li os planos de governo e reparei que o senhor é o único que fala do plano diretor de São Paulo, recém-aprovado, recém-revisado. É de 10 no ano passado. Mas o senhor critica o plano. O senhor não gosta do plano diretor? Não, o senhor acha que ele tem... Precisa ser revisado sempre. O senhor acha que ele tem restrições demais, que ele é muito cheio de regulamentos e que isso atrapalha a cidade? O plano diretor, ele busca justamente, digamos, uma nova visão para São Paulo, que é o adensamento do centro, adensamento dos eixos estruturantes, onde tem mais transporte e tudo mais. No entanto, o que aconteceu nesse tempo todo é que houve uma explosão de construções, o preço explodiu, o preço das locações em São Paulo ficou caríssimo e, em vez de atrair as pessoas de mais baixa renda, que era o projeto, elas foram excluídas dessa ideia. É por isso que eu quero pergunto para o senhor, mexer no plano diretor é muito difícil. Foram 3 anos de negociação com a Câmara, com os urbanistas, com as empreiteiras e tudo mais. Eu quero saber como é que o senhor pretende, aplicar este plano de forma a trazer Você me ajudou na pergunta. Você já me deu a resposta na pergunta. Você falou assim, é difícil mexer, eu amo isso. E você falou que as pessoas que precisavam ser contempladas ficaram de fora. É por isso que tem que mexer. Então você já me ajudou com a sua pergunta. É o seguinte, eu quero fazer um passo municipal ali em Brasilândia, em Pirituba, na Zona Norte, porque ali não tem investimento. E para valorizar aquela área. Porque se a gente não colocar investimento nas capilarizações e colocar as empresas que eu já falei, essas pessoas vão ficar sem investimento.
O senhor me desculpe, A torre que eu quero construir de 1 quilômetro de altura é lá na Zona Sul, região de quê? Periférica. Mas... Vai ser complicado, porque de 10 em 10 anos a gente vota e já foi votado, e ninguém pensou no futuro dessa cidade. Tem muito interesse político, que você muito bem colocou, excluiu as pessoas e contemplou alguns grupos, que inclusive esses caras que votam são donos de muitas frentes imobiliárias. E está tudo certo. A cidade aceitou isso e está tudo certo. Nós precisamos revisitar, porque a gente não é um povo quadrado, nós estamos falando de São Paulo, não estamos falando de qualquer capital. Não, o que eu quero dizer é que quando o senhor disse que vai levar o centro para um outro lugar, o centro administrativo, a prefeitura. Centro administrativo para um outro polo, de certa forma, leva as pessoas que deveriam desfrutar do transporte público, do metrô e tudo mais nas regiões que se visa o adensamento, vão continuar prejudicadas. Quer dizer, o que importa é trazê-las para cá, não levar para mais longe a prefeitura ou o negócio para onde ainda não tem a infraestrutura. A minha pergunta é, o projeto de adensamento do que hoje é considerado a área central, o senhor vai manter? De que forma corrigiria os defeitos do plano atual para esse adensamento? Vamos falar da parte central. A gente tem um problema com um prédio tombado que ele custa 7 vezes mais caro para reformar do que qualquer outra edificação. Mexe com construção também, isso é terrível. A gente vai ter que entrar num acordo com esses prédios. A gente precisa de muita atenção nisso, porque o centro de São Paulo está abandonado. Eu quero potencializar o centro de São Paulo, porque o Brasil não conhece aquilo ali. Aquilo ali pode ser o maior ponto turístico, se tiver mobilidade, higiene, se tiver segurança, coisa que não tem. Quando eu falo do plano diretor, a gente está falando de um salto para São Paulo. Quando o Itaquera, ali o Itaquerão, que é o estádio, foi levado para ali, aquilo ali era um lugar que não tinha desenvolvimento. A Zona Leste ganhou demais com aquilo ali, tudo ali em volta ganhou demais. Se a gente não levar a gente não mexer no plano diretor e não fazer o que você falou, São Paulo vai ficar renegando 4 milhões de pessoas, nós somos 12. Essas pessoas das periferias, que é a capilaridade, o lado de fora da cidade, não vão ter investimento. Por quê? Para ter investimento, precisa de gente com renda alta, as pessoas começam a ir embora. Precisa de empresa, precisa de liberação fundiária, para liberar a escritura para pôr essas empresas e ter desenvolvimento. E precisa de levar um para a região norte, outra para a sul. Não precisa do oeste, mas precisa do noroeste. E o centro precisa de cuidado, levar mais evento, levar cultura e potencializar isso. Só que se a gente não mexer, eu vou aceitar o que esses caras já fizeram. Então vai ter que provocar. Vai levar alguns anos? Tem que ter paciência. Quer dizer que o seu plano não está de acordo com o que está... Não, está ótimo do jeito que está, mas pode melhorar. Eu não quero revogar o que tem, não. Você não está entendendo. Trazer inovação para a gente tirar energia de certos lugares e levar para as periferias, porque é o povo sem voz, sem direito. Nesse sentido é o contrário, né? Quer dizer, a ideia era trazer mais populações para as regiões centrais. Mas a gente não resolve o problema do trânsito. Para o desfrute, mas é onde tem corredores, onde tem metrô. É por isso que se você levar, você vai resolver os dois problemas. Mas eu ia perguntar para o senhor, porque a cidade de São Paulo, a prefeitura, tem ferramentas muito interessantes para reocupar áreas centrais. E uma delas são as zonas especiais de interesse social. A gente tem essas zonas em áreas centrais muito boas, que são Barra Funda, Moca, Brás, com muito terreno, com muito imóvel subutilizado, e a prefeitura tem a ferramenta de ocupação disso. Qual é o seu plano que o senhor tem para essas EIs, particularmente essas da área central? A prefeitura tem 41 mil imóveis, não sei se você sabe desse número. Nós precisamos... Não, mas não estou falando disso, estou falando das zonas especiais de interesse social. A gente vai ter que ter um cuidado com isso e investir, mas o que eu estou te falando é o seguinte, a gente tem dinheiro demais alocado, tem mais de 30 bilhões em imóveis. A gente precisa de vender esses imóveis, permutar essas áreas para ter dinheiro, para investir no centro da cidade. O centro da cidade, eu não vou falar que está abandonado, porque tem uma força-tarefa lá. As pessoas, inclusive, eu tive com os comerciantes do centro de São Paulo, eu fiz compromisso com eles, inclusive dei meu contato pessoal, eles estão me mandando ideias, todas as avenidas, todos os centros comerciais, o Brás eu já tive lá, virei a madrugada lá, conheço grandes empreendedores. Fechei também ali com todo mundo para quê? Para a gente estudar as necessidades deles. Não é questão de que eu quero fazer. Um prefeito de São Paulo, ele tinha que fazer um plano de governo com 10 mil páginas. Não dá para fazer um plano de governo, a gente tem 100 páginas. E se a gente não tiver esse cuidado de ouvir, todo mundo pergunta, você vai fazer no seu primeiro ato como prefeito? Ouvir. 472 bairros, mais de 1.000 favelas, a gente precisa de ouvir todo mundo e colocar orçamento participativo para a gente investir.
em todos os interesses, principalmente no centro da cidade. Candidato, já que o senhor está falando do centro da cidade, eu trabalhei por muitos anos, eu, Natuza, Andréia, enfim, a gente trabalhou por muitos anos ali. Eu não sou de São Paulo, eu vim para cá em 2010. Você é de onde? Eu sou de Brasília. Eu nasci perto ali do quadradinho onde o senhor estava. A Cracolândia foi um negócio que me deixou sempre muito chocada. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo, até chegar aqui com 24 anos. E ela não melhorou. Só piorou, né? Não melhorou. No seu programa de governo, tem 6 citações à Cracolândia, 2 numa nota de rodapé e as outras 4 num textinho de um parágrafo, onde basicamente o senhor diz, olha, isso aqui é um problema, mas não tem solução, não tem diagnóstico. E eu estou vendo que o senhor está falando, que diz que teve lá com as pessoas. Por que isso não está no programa de governo e qual é a proposta? O coordenador do plano de governo é o Sabará, que já tirou 3.500 pessoas. O Sabará era secretário do Tarcísio. De assistência social do Dória. Sim, do Tarcísio. Ele teve essa experiência, aprendeu, quase zerou a Cracolândia, mas não sei qual foi o interesse político, tem sempre alguma coisa por trás. O Camarote falou, quase acabaram com o PCC. Acho que o Alckmin não foi homem o suficiente para terminar com isso aí. O que acontece? O Sabará, eu tô falando do Sabará, ele com a Arca tirou 3.500 pessoas e deu emprego para essas pessoas. Ele é o que mais entende disso. Tem 2 formas de resolver a Cracolândia. Nós vamos diminuir a receita de entrada dessas pessoas. Lá também está a Alcolândia, né? Tem alguns problemas misturados ali. Do ano passado, do final do ano passado para agora, o aumento foi de 23% das pessoas em situação de rua. Hoje, tem dados que falam que é 68%, outros são 83%. Está nesse imagina o Morumbi lotado, mais o Canindé, 80 mil pessoas em situação de rua. Primeira coisa, estudando com a Arca e com o Sabará, leva 7 vezes de intervenção você chegar numa pessoa para você convencer ela. Então, a média é 7. Então, tem que aumentar a volumetria de intervenção e de entrevista. O que eles fazem? Eles pegam um cardápio como se fosse de profissões. Você quer ser pintor? Você quer trabalhar aqui? Então, pera só um pouquinho. Desculpa te interromper, mas é porque a gente teve aqui em São Paulo a experiência Braços Abertos, do Fernando Haddad, que era basicamente você pegar essa pessoa, o usuário de droga, e dar para ele uma função, inclusive, e dar o dinheiro para ele comprar mais droga. E ele recebia um salário. Foi provado que não funciona, né? Chamavam de Bolsa Crack. Isso. Depois veio a gestão Dória Covas, que implementou aquela coisa de sair tirando, inclusive com um jato d'água, o usuário, fazendo o fluxo se movimentar permanentemente. Movimentou, agora tem 70 focos. Espalhou a Cracolândia. O que o senhor vai fazer? O senhor vai oferecer emprego, mas onde é que está a diferença da Bolsa Crack, digamos assim? Porque a direita apelidou dessa forma. Não entendi. Não é Bolsa Crack, é porque a pessoa realmente estava ficando lá, né, tem o lugar para dormir e gastando dinheiro e viu que aquilo ali não funciona. Vamos lá. Responsabilizar através do Ministério Público, pedir a ajuda do Ministério Público, todos os interiores de São Paulo, são 645 cidades, não tem mendigo no interior de São Paulo. Esse povo taca os mendigos tudo daqui, aqui virou a capital mundial da mendicância. Primeira coisa, a gente tem que mexer nessa receita aí. Responsabilizar quem está disparando gente para cá. Isso é fácil fazer. Segundo, nós precisamos aumentar o mutirão de pessoas para ter essa intervenção na rua, para levar essa pessoa para o abrigo. Do abrigo, levar ela para o emprego. Vários vão voltar. Internação a gente tem que insistir. compulsória. Eu não acredito nisso, não. Vou te falar a verdade. Eu vi ali que tem 8 no ano inteiro. Agora, eu acredito na causa. A melhor forma que a gente encontrar com o especialista e tudo, a gente consegue zerar a Cracolândia em 2030, até o final da década. Só que aqui está o segredo. Eu quero transformar a Escola Pública de São Paulo numa escola olímpica. Tem mais de 60 esportes e a gente pode entender que o esporte ele molda caráter. E aí eu fiz uma pesquisa junto com o Sabará e com as pessoas que têm acesso ali e que conhecem de fato, não tem esportista na rua. O esportista ele é alto rendimento, ele é de competição, ele muda a alimentação, ele muda a mentalidade. Imagina a gente colocando isso desde o começo. Eu não garanto que dá para zerar dentro de um governo de 1.460 dias, mas a de 2040 a gente não vai ter, a de 2050 também não vai ter gente na rua. Nós vamos mudar a mentalidade. Com a oferta de emprego, de 2 milhões de empregos, que isso aí vai ter que acelerar um processo, promover muitos trabalhadores a empreendedores e trazer muita empresa de fora. Nós vamos diminuir criminalidade e diminuir esse tanto de gente que foi para a rua. Então, assim, tratar a causa é na educação e no emprego. Tratar o efeito vai ter que aumentar a volumetria de entrevista. A pessoa vai para o abrigo, depois volta, você tem que insistir com ela. E a mudança da mentalidade de alguém que entra no estado de miserabilidade é de 6 meses a 24 meses. Tem gente que leva 24 para recuperar, tem que ter paciência. Agora, não adianta chegar a tacar jato de água, não adianta fingir que não está lá.
tem que ter um combate pesado com crime organizado, porque esse crime que está lá servindo a droga, por que não fecha a entrada? Aí é Polícia Civil de São Paulo. E militar. Inclusive, tem operação delegada que a gente vai aumentar a quantidade de policiais militares para a gente dar o fecha nisso. Não é para oprimir a pessoa que está drogada. É como é que essa droga está chegando aí? Então, a gente tem solução nisso. Não dá para prometer, porque ninguém deu conta de cumprir 1.460 dias. Mas agora tem um detalhe. Dos 111 bilhões que a gente tem de orçamento da prefeitura, 1 bilhão é para resolver isso. A gente gasta 1 bilhão por ano e não resolve, porque tem ONGs, olha o nome de uma ONG, a Craco Resiste, tem ONG que quer que aquilo continue, recebendo dinheiro público. Isso não existe, não faz sentido um negócio desse. Então, a gente mexer na receita disso, a gente tratar na causa, que sem tratar na causa só vai gastar dinheiro e não vai resolver. Está provado que todo governo está passando, não está resolvendo. E eu não sou político profissional para falar, nós vamos resolver. Esse não é um problema tão fácil de resolver. Agora, tem que tratar dos dois lados. Responsabilizar a prefeitura que está atacando gente aqui, fechar o cerco em relação à droga entrando, descobrir as pessoas que estão usando os abrigos só porque é alcoólatra. Tem que dar as tratativas certas. Não é todo mundo ali que está mexendo com droga. Você vai fazer um censo da Cracolândia, mais ou menos isso? Não, tudo na prefeitura é bagunçado. Eu faço requerimento, não tem nada. Muita coisa é bagunçada para vocês não poderem cobrar. Eu vou ter metadado de tudo, eu quero saber de todas as coisas. Não faz sentido. Você sabia que 30% das pessoas que chegam com acidente na UPA é porque não tem calçada. Caiu numa calçada. 34 milhões de metros quadrados de calçada que precisa ser construída, entendeu? Candidato, vamos lá. Já que a gente está falando de proposta, eu queria colocar um levantamento feito pelo Instituto Polis para o senhor, que fala que as notificações de violência contra a população LGBTQIA+, cresceram 970% no período de 2015 a 2023, isso na cidade de São Paulo. No programa do senhor, não há uma menção específica sobre a segurança dessa população. O senhor fala bem rapidamente sobre diversidade e tal, respeitar a diversidade, mas não fala de nada, de nenhuma ação concreta para essa população. Porque já fala no Código Penal, não precisa disso. No Código Penal está lá, é lesão corporal, artigo 129. Mas isso não é uma proposta, né? Mas não há um precisa, programa, é por isso que não está escrito. O senhor não prevê, então, nenhum tipo de programa específico? O governo Lula que está aí, está só crescendo, eu também não vi ele falar nada disso, isso já está no Código Penal. Encostou em alguém, tem que responder o Código Penal. Isso aí é do Congresso Nacional. Como que eu vou colocar uma proposta disso? Eu tenho que defender todo mundo, independente de qualquer coisa. Mas, por exemplo, os equipamentos públicos que são voltados para a população LGBTQIA+, o senhor defende que esse tipo de política continue? O meu ponto aqui com o senhor é para além da questão da segurança. Sim. É políticas públicas no geral, amplas para essa população, a entender como o senhor enxerga essa população. Eu enxergo como todo mundo. Só para você entender, no Código Penal, o Código Penal fala o seguinte, se você bate em idoso, tem um agravante. Se é alguém sem defesa, agravante. Então, assim, o Código Penal já contempla isso. Não entendo e concordo com o senhor. Agora, as políticas públicas que já estão funcionando, não tem o porquê revogá-las. Está abençoando o público, está abençoando as pessoas, ok. Mas não tem realmente, porque eu tenho clareza sobre isso. Já tem previsão penal. E todo tipo de coisa sobre isso é legislação federal, isso não tem nada a ver com a prefeitura. Não, eu entendo. Ela tem a ver, sim, com a prefeitura, porque no limite, candidato, o senhor se tornando prefeito, se acontece uma violência contra essa população na cidade de São Paulo, o senhor, de certa maneira, não respondendo pela segurança pública, mas como prefeito da cidade, tem alguma responsabilidade na discussão. A responsabilidade é cobrar o governador do estado, que ele é o titular das seguranças, né, de força, tanto ostensiva, e a polícia judiciária que está debaixo dele também, que é a polícia civil. Vai ter essa parceria. A gente não quer ninguém agredido, ninguém aqui, que fique claro. Mas, assim, sendo bem direto, como é uma questão que é do Estado e do governo federal, você não viu a previsão, porque não precisa disso. Entendi. Então, pelo que o senhor está falando, o senhor não tem nada específico... Tem, continuar o que já existe e responsabilizar o que é dono. Nenhuma ideia do senhor, uma política pública que o senhor acha interessante? A política pública é colocar o anticrime, que você viu aí no plano de governo, o anticrime. O anticrime com análise preditiva para pegar todo tipo de crime através de inteligência artificial. A gente precisa de tecnologia, somos 12 milhões de pessoas na cidade. Você vai olhar para Londres, lá deve ter 50 vezes, salvo o exagero aí, 50 vezes a 70 vezes mais câmeras que a cidade de São Paulo e é violento do mesmo jeito. Por quê? Porque não é inteligente o sistema de monitoramento. Nós vamos conectar isso com as empresas, eu sou fanático em tecnologia. Isso vai diminuir todo tipo de agressão contra pessoas LGBT, contra senhoras, adultos, héteros, homens, adolescentes, todo mundo. Todo mundo vai ganhar com isso. Então, a minha política para defender as pessoas é ter tecnologia, não é para prender gente, não. É para prever. Uma análise preditiva
para um comportamento já ser antevisto, falar, peraí, isso aqui está errado. Então, a gente aciona a polícia, a GCM e as parcerias aí, tanto na Operação Delegada, como Polícia Civil e Polícia Militar. O fato de o senhor mencionar no seu programa políticas específicas para diferentes setores, como a gente debateu aqui, educação, transporte, saúde, e não mencionar para essa população, que é uma população ainda, uma minoria na cidade de São Paulo, mas uma minoria importante, relevante, não mostra que há uma resistência do senhor em relação a esse grupo? Nenhuma. Eu tenho cunhado que é LGBT, tem meu respeito, ele me respeita, tá tudo certo. Tem vários amigos assim, não é uma questão de eu não quero, nada disso. Eu acredito que todo mundo tem que ser defendido. A mãe de família que deixou seu filho na escola, deixou com alguém olhando, tem que defender a mulher em primeiro lugar. Tem que defender as pessoas que precisam de mais ajuda. Um homem, um cara de 33 anos, dá conta de se defender. Uma mulher precisa de mais defesa. A gente vai dar mais atenção para as pessoas que precisam de mais defesa. Agora, a questão de segurança é generalizada. Então, você não viu aí realmente, porque não é uma questão que é da prefeitura, é questão do Estado e do governo federal. Ela é generalizada, mas ela atinge de maneiras diferentes, em gradações diferentes, Sim. determinados segmentos. Esse é um segmento que é muito atingido, né? As pessoas são mortas, às vezes, na rua. Por isso que o presidente Lula tinha que tomar uma posição, porque no governo federal, no governo do presidente Lula, é onde mais cresceu a agressão contra a LGBT, para você ter uma noção. Ele que tem que tomar. Mas é um problema localizado nas cidades. Né? Mas a legislação é federal. As coisas acontecem nas cidades. E por isso que o governador, o título do governo está aqui dentro. Também. Eu queria aproveitar aqui falando públicas específicas do Estado para as minorias. Fazer isso também. Não, da municipalidade, candidato. O que você sugere, Camarão? Não, eu não sou candidato, é o senhor que tem que ter proposta. Então pode mandar a próxima pergunta. Não, o senhor que tem que apresentar a proposta. Eu apresentei o que eu acredito. Aí você vai falar do meu plano de governo? Não proposta para o setor, mas você quer fazer pergunta ou você quer mandar no plano de governo? Não tem Falando em plano de governo, me interessa. Eu não estou falando que eu vou inventar, não. Foi isso aí mesmo. Isso é do Código Penal, isso é do Estado e da Federação. Obrigado. Candidato, eu tenho uma pergunta sobre planos de governo, que é, voltando à primeira pergunta da Natuza sobre os corredores de ônibus. O senhor também disse aqui que não tem uma política específica para corredores de ônibus, na expectativa até, de certa forma, de que o prefeito conclua o que ele não vai concluir. Então ele não pode ser prefeito de novo. Até agora, ele não concluiu. E vocês ouçam a Mônica, ele não pode ser prefeito porque ele não dá conta de fazer o que ele falou que ia fazer. Mas é um fato que ele não concluiu e que havia uma expectativa. Candidato, só para repor aqui. Nós não dissemos isso. O que ela disse, então. Não, mas é um fato que havia uma expectativa e não foi concluído por as razões. A gente vai perguntar para ele quando ele estiver aqui. Mas os corredores de ônibus são considerados o principal modal em São Paulo. E o senhor tem trazido a ideia do teleférico para aqui para São Paulo. E é uma ideia curiosa que eu acho que vale a pena ser explorada. Sim. O teleférico não é considerado pelos técnicos em transporte público um modal. Modal como são todos os outros que têm interconexão entre eles. A cidade de São Paulo, segundo esses especialistas, não tem topografia para teleférico. O teleférico não se ajusta ao modelo de São Paulo. Ele custaria muito caro numa mancha urbana densa como é a de São Paulo. Ecológica, escolher os lugares, ela pode ser isso, mas ela é muito cara. Ela é 5 vezes mais barata que o metrô. Mas transporta poucas pessoas. É só o metrô colocar é mais. A responsabilidade do Estado. Mas eu pergunto se, apesar da opinião especializada... Qual o nome do especialista, Mônica? Eu conversei com os técnicos da Agência Nacional de Transporte Público. Quem é? Que até eu posso conversar com ele. Eu conversei com o Cláudio Nespoli, que foi secretário de Transportes do município e do Estado. Legal. Portanto, conhece muito bem a geografia urbana e a necessidade. Sim. E eles dizem sempre a mesma coisa. Olha, tem 100 problemas de mobilidade na cidade antes de se pensar numa modalidade de transporte que apenas seria, digamos, ela é usada para transporte pontual, em pequenas localidades. Eu pergunto se o senhor insistiria num modelo como esse, apesar de, tecnicamente, não ser a medida recomendável. Então, isso aí não é para a cidade como um todo, isso é para as comunidades, onde não tem investimento. Quero transformar as comunidades, aí tem aí no plano de governo, comunidade forte, centros gastronômicos, hoteleiro, turismo, empreendedorismo. É fazer um circuito entre as comunidades. Para quê? Para a gente ter investimento nesses lugares. E você não pagar, e nem a prefeitura pagar, vai ser a parceria público-privada. Por que eu quero fazer isso? Isso não é a solução de trânsito da cidade. A solução de trânsito da cidade são os 10 bolsões das entradas das rodovias, é a via expressa controlada com 2 ou 3 ou mais pessoas, você pode fluir numa velocidade maior. O teleférico seria também para ligar esses pontos na rede de transporte.
Só que, na verdade, isso é para a comunidade. E ninguém quer investir na comunidade, porque aquilo ali é um sequestro da esquerda. Você quer que o teleférico circule? Eu quero fazer um MVP, que eu expliquei mais cedo o que era, em uma comunidade e o povo falar, isso aqui funciona. Pegar a que mais tem necessidade e falar, vamos fazer nessa comunidade. Vamos pegar Paraisópolis, vamos escolher ela, ainda não está escolhida, e a gente vai falar, vocês aprovaram? Aprovaram. O problema de um gestor público que faz contrato de 20, 30 bilhões na prefeitura é que ele não testa. O gestor público precisa fazer MVP das coisas. Inclusive, não vai custar nada da prefeitura. Eu não sei qual que é a dor disso. Você imagina um transporte que você pode ir a 22 km por hora, é ecológico, silencioso. Mas transporta pouca gente pelo preço. Eu pergunto porque São Paulo já teve alguns experimentos assim. Legal. Eu lembro do fura-fila, do monotrilho. São experimentos que sugaram muito dinheiro, não resolveram nada. É porque não testou, igual eu estou te falando. Ele já chegou e fez contrato, igual da Copa, 30 bi, 40 bi e depois larga. O senhor quer testar, então? Mas é claro que tem que testar. É apenas um teste. Aí é, o senhor vai claro. investir um dinheiro É igual namoro, fazer um Mônica. Você testa primeiro, não pode casar com a pessoa que você gosta. Você tem que namorar para ver se ela presta. E depois você vai pro noivado. Se der certo, você casa. Tem gente que não dá conta de resolver um problema no casamento porque não aprendeu, não namorou direito. Eu casei e namorei uma mulher só, noivei com essa mulher. E, mas São Paulo já casou e namorou com vários modais de trânsito e a mobilidade continua muito difícil. Ou seja, do jeito que está, não funciona, tem que fazer outra coisa. Muito maltratado na mobilidade mais. Aqui. E eu concordo com você. Eu peço até para o senhor um exemplo de onde parte, para onde vai um teleférico. Isso aí a gente vai estudar junto com o povo. Não precisa. O senhor não tem um projeto ainda? Só tem uma ideia apenas. Tem 10 pessoas que estão concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Cheio de ideia, com nome bonitinho e fofinho. É só eu que vou ganhar a eleição. Por que tem esse tanto de coisa? Tem que testar depois. A gente mas tem é porque o senhor... outubro, novembro e dezembro para fazer todos esses estudos técnicos e apresentar para as pessoas e entrar no teste. Isso não tem problema e nem vaidade. Você está lançando uma ideia, então, digamos, sem um estudo técnico ainda. Claro que você tem que fazer isso e depois você vai viabilizar. Eu vou não gastar, é uma promessa. Eu vou gastar 5 milhões. Não é promessa. Não, deixa eu explicar, igual mineração. Eu vou escolher o lugar, eu tenho que gastar 20 milhões para fazer estudo. Não é assim que funciona. Você já chegou com isso aqui? Todos estão com uma ideia. Ninguém gastou dinheiro com viabilidade técnica de nada, são ideias. E os que prometeram não cumpriram. É isso que tem que fazer. O seu projeto foi o vencedor? Foi. Então você tem o final de outubro, tem novembro, tem dezembro para articular isso. Não tenho nenhuma vaidade em falar para você que eu tenho. Eu vou inventar, não sou político, ficar apontando para os outros. Só para resumir, o senhor teve essa ideia. O senhor acha que talvez ela possa dar certo? Claro, eu não tenho vaidade de falar que ela é a melhor ideia. De viabilidade. Claro. Então, que fique bem claro para o eleitor. Mas é claro. É só diferente do que eu falei lá na Vila, do plano, na Vila União. É porque tem 10 planos, só um que é vencedor. Qual a vaidade de falar que alguém vai fazer de qualquer jeito? Tem que ser testado, tem que ser viabilizado. E eu tenho o coração em paz, Mônica, para uma coisa que não é viabilizada. Eu sou inteligente o suficiente para remover a ideia. Você não está entendendo isso, não vai mudar nada. Quando o senhor for ouvir esses técnicos especialistas, vão dizer, problema, olha, São Paulo não tem os morros que precisam. Não precisa dos morros, não precisa disso, não. A topografia que torna... É só para as comunidades, eu quero abençoar as comunidades. E se de alguma forma isso não for viabilizado, está tudo bem. Eu não sou um jumento que quero fazer uma coisa e vou obrigar o povo a fazer. Eu não quero sequestrar o povo numa ideia, não. Eu sou um cara que quero investir, quero testar, e se funcionar, a gente amplia. Mas vai botar dinheiro público nesse teste? Vai gastar dinheiro público? Eu já público? falei, acho que você não ouviu, cara. É parceria público-privada. Eu falei que não vamos gastar. Isso é uma coisa que são as empresas vão investir e vão usar isso e vai trazer turismo para esses lugares. Vocês estão aí 30 anos, vocês estão 80 anos num panorama, uma favela. Vocês estão no Beira-Rio. Vocês não têm nada, a prefeitura não levou nada. Eu estou querendo abençoar esses lugares. Quando eu quero abrir as empresas aí nesses lugares, é para você ter paz, é para você não ficar arrastando. Ao invés de ficar gastando bilhões para mexer com o transporte do jeito que o prefeito de hoje está fazendo e não termina, eu quero levar um emprego para aí, para diminuir a demanda. Eu quero trocar o investimento de lugar. Olha, isso é mais inteligente. Eu ouvi de mais de um técnico. Então põe esse técnico para trabalhar na prefeitura. Seguinte, eu quero depois pegar o contato Enquanto dele. se experimentam essas ideias, o sujeito lá na estrada do Boimirim continua no ponto de É por isso que eu ônibus, vou começar abrindo um emprego para ele. Chega. É por isso que eu vou abrir o emprego para ele. Queria mudar de assunto aqui, tentar entender um pouco melhor essa relação do senhor com o ex-presidente Bolsonaro. A gente está vendo muitas declarações nos últimos dias, muitas falas, né, troca aí de farpas nas últimas semanas.
A gente está vendo um racha na direita. O senhor já falou algumas vezes que o senhor faz elogios a Bolsonaro, diz que ele é um grande líder, mas a campanha na TV ainda não começou. E a expectativa da campanha adversária é de usar bastante o Bolsonaro para ver se capitaliza. Deus abençoe ele, Nunes Bolsonaro como cabo eleitoral. Queria saber do senhor o seguinte: como que o senhor pretende convencer o eleitor que o senhor é o candidato da direita sem o apoio do ex-presidente Bolsonaro? Eu preciso convencer, eu estou em primeiro na pesquisa, eu tenho que convencer por quê? Mas o senhor As pessoas já sabem, é princípio, valor e propósito que determina um candidato. Mas o senhor não tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, certo? Você pediu para não mostrar, eu estou com a medalha que ele me deu aqui e... Não, ele já me falou... respeita, eu respeito ele, e na política vale tudo, na eleição ele vai falar um monte de coisa para defender o candidato. Só que quem defende princípio e valor sabe que o Nunes é um esquerdista, não faz sentido isso. Então, eu espero que ele se dê bem, né, que dê tudo certo. O senhor não precisa do apoio público do ex-presidente Bolsonaro? Olha só, eu cheguei aqui sozinho, sem padrinho político, sem coligação política, sem dinheiro público e agora sem redes sociais. Tá tudo bem. Eu estou mostrando para o povo quem eu sou. Estou mostrando que eu sou resistente. Estou ouvindo a Mônica, entendendo que tem coisas que a gente tem que viabilizar e está tudo certo. Você me deu o conselho, eu vou seguir, vou fazer a representação no partido. Não foi um conselho, Cada um falou. Foi uma provocação. Foi ótimo. Eu sou alguém que não para de crescer porque eu gosto de ouvir conselho, eu gosto de aprender. O Bolsonaro, para mim, está tudo bem. E você falou uma coisa que a direita está rachada, a direita não está rachada. Não. Quando a gente é de verdade, a gente briga. É igual em família. Então, eles não são de direita, o senhor é de direita? Não está rachado. São todos família. O senhor também faz parte da família. Nós temos Bolsonaro. Princípios. Família dele é os filhos dele, ele tem 4, eu tenho meus 4 filhos. Mas eu não entendi, desculpa, então explica. É porque a direita não tem um dono. Diferente de alguém na esquerda que reza uma cartilha de forma emburrecida. Mas quem é o principal líder da direita hoje? É claro que é o Bolsonaro. Que isso, ele foi o cara que acendeu a presidência Então volta para a minha pergunta inicial. Como que o senhor vai convencer o eleitor de direita? Eu não vou convencer o eleitor de Bolsonaro, eu só estou mostrando quem eu sou, é só ver o que eu posso fazer. Mas olha só, aqui na última pesquisa da Datafolha, mostrou que o senhor tem 44% dos eleitores que dizem que votaram em Bolsonaro, dizem que votam no senhor, e o Nunes tem 30%. Então, ele vai perder todos os eleitores do Bolsonaro, porque eles vão descobrir que ele apoia a ideologia de gênero, ele vai descobrir que ele é abortista, vai descobrir que um monte de coisa que a direita pira com essa Mas o senhor acabou de dizer que Bolsonaro é o principal líder da direita. É mesmo, só que as pessoas não têm Mas se ele disser, não vote no Marçal, como ele está dizendo, vota no Nunes. Pode ficar à vontade. Mas como faz com o eleitor? Posso fazer nada, eu vou mostrar meu trabalho do mesmo jeito, eu já estou sozinho, ele nunca encostou na minha campanha. Quando eu fui eleito deputado federal, o Bolsonaro não gravou um vídeo para mim, eu fui eleito do mesmo jeito. E essa briga com o entorno ali? Com o entorno não, é só com o retardado do Carlos Bolsonaro. Não, o senhor tem o Carlos Bolsonaro, que tem feito críticas ao senhor, tem Ele atrapalhou, nós perdemos a presidência da República. Deixa eu concluir, por favor, claro, aí o senhor fala. Vai lá. E tem o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive deputado federal eleito aqui por São Paulo, uma base gigantesca. Muito top, eu entendo. Mas ele está atacando o senhor. Duros, né? Que dureza. Lê os comentários do vídeo. Não, mas o senhor falou que eu estou respondendo ao Carlos. Não, eu só tenho problema com o Carlos, tem problema com o Eduardo. Mas o Eduardo tem problema com o senhor, né? Porque ele fez o seguinte, eleição é complicado demais. Quando acaba a eleição, bandeira branca para com a guerra. Eu sou crítico do presidente Lula. Você vai ver, vai acabar a eleição, vou deixar ele em paz. Eu não quero que ele dê errado, eu quero que ele faça um bom governo. E quero que ele aposente igual o Biden, que ele tenha essa sensibilidade. Depois da eleição, é só um idiota que continua a guerra. Eleição é um período de guerra. Todo mundo fica pondo na minha conta que eu faço isso e aquilo. O Boulos me xinga de bandido junto com o Lula lá no palanque esse final de semana. Chama de ladrão, de não sei o quê. Eu não sou, nunca peguei nada de ninguém. Se achar alguma coisa que eu peguei, eu pago. É só me dar o Pix que eu pago. A eleição vale tudo. Tabata tá falando loucura de mim, tá tudo certo. Eu tô até com preguiça de processar esse povo. Eles estão me processando, eu entendo, tal, mas eleição é um negócio absurdo. Bolsonaro tem meu respeito, eu gosto dele. Alguém gostando ou não, eu gosto dele. Ele errou em muitas coisas? Sim, nós aprendemos com isso. Só um bobo que não aprende. Agora, se ele seguir o caminho com o Nunes, que eu acho que ele vai seguir, porque ele deu a palavra, e no almoço que eu tive com ele algumas semanas atrás, ele falou, não tem como eu voltar atrás. E eu falei, tá tudo bem, eu não estou te pedindo, sim. E eu falei isso para ele no almoço, eu não estou pedindo seu apoio. Eu vim trocar ideia com você e pedir conselho, é diferente. Ele me deu 3 conselhos, eu segui os 3 e funcionou.
Mas a questão é que não é que ele não está apoiando o senhor, ele foi crítico, inclusive, ao senhor. Claro, mas no meio da eleição. Essa candidatura não tem nada a ver comigo. Mas não tem mesmo. O senhor se ressente desse comportamento dele? Não, eu estou acabando de explicar que é eleição, eles vão fazer de tudo. O Carlos, ao invés de preocupar com o Ramagem, que inclusive eu vou ajudar, porque o Carlos está mais focado em mim em São Paulo, e eu vou levar essa eleição no primeiro turno. Eu vou ajudar até no do Rio de Janeiro, porque vai ser feia a eleição lá. Porque você tem que focar na de lá. Mas, só que eles estão preocupados porque as pessoas votam por princípios, valores e propósitos. O que está acontecendo? Não está batendo. Por que eu estou em paz em relação a isso e por que eu assumi a liderança dessa corrida eleitoral agora? Com pouco dinheiro, só com o celular, um sonho, Deus e o povo. Só. O senhor não quer ser o líder da direita? Não precisa. Esse não é o objetivo do senhor. Eu quero que tenha 1000 Bolsonaros, eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas. Mas tem espaço para os dois líderes? O senhor falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas para quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser o cara, nada disso, só quero servir o povo de São Paulo. Mas a partir do momento que, contra a indicação dele, o senhor puxa esse eleitor, porque eu acompanhei a Andréia falando muito sobre isso, a gente conversou todo mundo com as fontes. O senhor também está na eleição, então vai fazer o discurso que considerar mais aprazível, inclusive para não causar rejeição nesse eleitor que tem uma admiração muito grande pelo presidente Bolsonaro. Mas a grande questão é que a gente passou a ouvir dos auxiliares ali mais próximos, né? O Pablo Marçal não quer estar com, ele quer ser o. Credo, eu já tenho minha identidade, eu sou o Pablo Marçal. O senhor suplantasse o que é. O senhor considera, por exemplo, que a liderança, de certa forma, dele pagou o preço pela derrota na eleição e pode estar superada? Esse é o temor do entorno. A gente perdeu a eleição por causa do Carlos Bolsonaro. O começo de conversa é essa. Mas o senhor acha que o ex-presidente, o Carlos, faz alguma coisa sem estar avalizado pelo pai? É claro, é ele que responde na rede social. E eu dei aquela resposta porque eu já sabia que era o Carlos. Inclusive, mandei no WhatsApp do presidente. Falei, você que respondeu nunca aquilo ali, né? A gente troca ideia pelo WhatsApp. O que ele respondeu para o senhor? Ele me mandou as justificativas dele depois da censura. Acabou que ele não respondeu esse caso. O que acontece? O Carlos é um cara ciumento, todo mundo estiver assistindo, olha lá, vai lá, Jair Bolsonaro, vê se o Jair segue a esposa. Mas o senhor acha que o ex-presidente vai ficar contra o próprio filho? Claro que não, mas eu já poupei demais o Carlos por conta do presidente. Só que no meio da eleição, o cara lá do Rio de Janeiro, que não está vencendo a eleição dele, quer preocupar com a minha, que já está aqui bem encaminhado. Mas ele está preocupado com a eleição do senhor, é isso que a gente está falando, está preocupado com o domínio dessa base que o senhor já viu o senhor falando. Eu não quero tomar nada do Bolsonaro, não. A liberdade não tem dono. É isso. Eu não estou assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha 3 ações que estavam tornando ele inelegível. Inclusive, deixa registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter 2. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu imagino que ele está apoiando o Centrão para conseguir reverter essa inelegibilidade, eu entendo ele. Só que a gente não pode entregar São Paulo para pessoas que não têm os mesmos compromissos que a gente. Eu entrei nessa eleição, eu não ia disputar a prefeitura de São Paulo. Quando eu vi sacando o Salles, eu percebi, mas como é que vai ficar 2 esquerdistas de um lado e o outro do outro? Eu não sou contra o cara que é esquerdista disputar a eleição. Desce o bambu, faz o que você quiser. Agora, dos 2 lados, o esquerdista, estava todo mundo feliz. Não, já vai dar segundo turno aqui, vai dar não. Aí eu abri um vídeo, não sei se vocês chegaram a olhar, eu fiz um vídeo. Se em 30 dias não aparecer alguém com mentalidade de riqueza, alguém que quer transformar a cidade e não tiver princípios e valores que a gente defende, pode me considerar candidato. Candidato, eu queria pegar carona numa pergunta da Mônica sobre o quão execuível é ou são propostas suas. O senhor disse, por exemplo, que vai gerar 2 milhões de empregos na periferia. Quem vai gerar são as empresas. Eu vou facilitar a liberação fundiária, vou trazer empresas e vou promover gente. Tá. Através dos braços de ensino que eu falei. Que vão ser dentro das próprias empresas. Eu já uso esse método e já multipliquei para muitas empresas, inclusive, e funciona. Eu atravessei você, Camarote? Não, mas pode fazer a pergunta. Ok. O senhor sabe quantos empregos, segundo o IBGE, formais e informais, o Brasil criou nos últimos 12 meses? O senhor não precisa saber desse número, tá? Só para deixar claro. 2,9 milhões. O senhor promete para a periferia de São Paulo, é quase o que faz o Brasil inteiro. Você viu que o presidente é incompetente. E informal. Acho que não é uma questão de incompetência aqui. Tem mais de 2.800 cidades no Brasil com gente de Bolsa Família ao invés de ter emprego. Candidato, olha só. E proibindo essas pessoas de ter emprego. É por isso que não gera mais emprego.
Eu fico com a sensação um pouco de venda de terreno na Lua quando o senhor fala desses 2 milhões. Mas vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, a sua promessa de zerar em 18 meses a fila para cirurgia, certo? Hoje, por exemplo, no Brasil, faz-se 2.400 cirurgias por dia. Cirurgias eletivas. Para zerar em 18 semanas, seriam 1.730 cirurgias por dia só na cidade de São Paulo. Isso mesmo. Sabe o que a gente vai fazer? Convênio com outras cidades, convênio com o governo do estado, mutirão. Nós vamos pegar toda a ociosidade de todos os hospitais particulares, não só da cidade de São Paulo, mas do interior, aonde couber. Esse é o meu compromisso. Nós vamos total dedicação em 18 semanas para fazer isso. O senhor está incluindo os hospitais da cidade que não seria administrada pelo senhor? A gente vai pagar. Camarões. É o seguinte, a gente vai pagar isso. A gente vai fazer convênio, vou explicar por quê. Porque a gente tem 38 cidades na região metropolitana. E aí o que acontece? A gente precisa da ajuda de todo mundo. Eu vou abrir o jogo. A gente precisa cuidar das pessoas em primeiro lugar. Tem gente morrendo em fila de hospital porque não tem cirurgia, não está conseguindo. O prefeito bate no peito, batemos o recorde. Cara, mas por que com toda essa potência que é São Paulo ainda tem pessoas precisando disso? Vou atrás do Conselho de Medicina para liberar a telemedicina, como foi na época da pandemia. Aquilo é um instrumento de inteligência absurdo para a gente fazer isso. 40% das pessoas que fazem exame não tem retorno. Mas cirurgia não dá para fazer por telemedicina. Não, eu estou falando dos exames. 447 mil exames de cá, 192 mil cirurgias do lado de cá. A gente precisa fazer uma situação de guerra. Quando eu ajudei lá no Rio Grande do Sul, só meu grupo mandou 206 carretas para lá. E eu vi que se a gente é comprometido em fazer isso, foram 4 milhões de quilos de suprimento. Mandei todas as minhas aeronaves, pedi aeronave para um monte de amiga, a gente usava aeronave para mandar medicamento. Fizemos uma desossa em 33 dias. Uma das minhas empresas ficou com o portão aberto 33 dias. Ô, candidato, mas vamos voltar aqui para a cidade de São Paulo. Deixa eu só terminar a resposta dela, por favor. Não, o senhor está falando do Rio Grande do Sul. Mas é porque eu fui o ator lá. E aí, sabe o que foi o sentimento que eu tive lá? Eu vi o governo federal chegando atrasado, e está comprovado, não tem discussão esse assunto. Eu percebi que se a gente parar no sistema de mutirão, a gente resolve qualquer problema. E eu vou fazer isso em São Paulo. Eu fiz no Rio Grande do Sul, vou fazer em São Paulo. Eu estou fazendo isso em Angola, vou fazer aqui em São Paulo. Eu sei como é que faz. Eu não sou um garoto que está sonhando com o Brasil melhor. A gente tem dinheiro, tem competência. Engraçado, eu estou em 19 segmentos diferentes no mercado. Eu entendo muita coisa que o governo já faz. Eu só não sou funcionário público, eu preciso de um emprego. Me dá um emprego, o número é 28, eu preciso de um emprego. Candidato, vamos aqui falar de meio ambiente da cidade de São Paulo, que é uma questão muito importante. Um estudo da USP que mostra algo preocupante, que são as ilhas de calor. O centro da cidade tem, em média, 7 graus a mais do que as áreas mais periféricas. Precisa de árvore. Esse movimento, é isso que eu queria saber do senhor, quais são as suas propostas. Você tem uma diferença que pode chegar, às vezes, a 16 graus, ou seja, é algo muito preocupante. Eu queria saber o que o senhor vai fazer para minimizar isso. Primeira coisa, a gente precisa de plantar árvore. Eu nasci na cidade que já foi eleita como a cidade mais arborizada do Brasil, depois perdeu esse título para Curitiba. A gente precisa plantar, em média, aí, 700 mil árvores por ano. É muita árvore. Inclusive, o prefeito, ele é uma das coisas que ele gosta e está fazendo um pouco disso. Eu acho que dá para chegar, dá para aumentar um pouco. Parques, como é que seria feito? Nos lugares do mapa de calor que você falou. É pegar o mapa de calor e começar por eles. Nós temos mais de 1.000 mananciais dentro da cidade. Na região metropolitana, mais de 4.000. Quase tudo é esgoto. A gente, com esse tráfego de 7 milhões de carros, se a gente não descentraliza o universo empresarial gerando emprego nas pontas, a gente vai continuar com esse efeito desses gases que esses carros soltam. Isso. O governador Tarcísio teve a chance de isentar o IPVA dos carros elétricos. Acabou não aprovando porque ia perder um pouco de dinheiro no caixa do Estado. A gente precisa de ter incentivo para a gente eletrificar a frota. A gente precisa pegar os ônibus e amarrar isso no contrato, que eu vou revisar todos os contratos da prefeitura, para colocar data para converter todos os ônibus a hidrogênio. Nós precisamos do apoio do governo federal e do parlamento para pegar o lixo e transformar em hidrogênio. A gente tem que fazer dinheiro com o lixo, só que a legislação não permite fazer do jeito que eu quero fazer. Então, assim, a gente tem um grande desafio, não é só plantar árvore, é eletrificar a frota. Eu preciso do governador para fazer isso, porque a gente não consegue dar um salto se não tiver isenção de IPVA. Você vai em Brasília, tem isenção de IPVA. Você está aqui em São Paulo, ele quase levou isso, mas entre aspas, perder dinheiro agora para a gente salvar a cidade, salvar o Estado. Ele acabou não fazendo. É uma coisa que eu quero insistir, por mais que foi decidido, eu acredito que para eletrificar essa frota tem que fazer isso.
A gente, né, na situação que a gente teve também no Rio Grande do Sul, e aqui tem alagamento, precisa fazer as caixas de escoamento, as caixas de brita, pegar todos os espaços e plantar muita árvore. Acho que vai ser umas 700 mil por ano, esse é o número, salvo engano, que a gente pode fazer. Então, assim, a cidade de São Paulo, ela precisa disso, mas para ela respirar, precisa de qualidade de ar. Quem está estragando a qualidade do ar? A velocidade do trânsito. Por isso, os bolsões. O teleférico é limpo, mas é para a comunidade, não é solução de trânsito. A gente precisa de criar, precisa de terminar o Rodoanel, o Norte, que tem 44 quilômetros, que está lá sem terminar, já foram investidos 5 bilhões de reais e ninguém fala nada. Nós precisamos cair para dentro disso, precisa tratar 40% de saneamento básico. Eu sei que é do governador, mas um prefeito bem intencionado ajuda o governador. Eu quero o tempo todo ajudar, eu quero limpar esses mananciais, isso é uma dedicação minha pessoal. Eu quero fazer isso. O senhor citou o Ricardo Salles, né? Agora, quando ele estava com a pré-candidatura colocada tal, e foi retirada. O senhor acha que ele é uma referência na defesa do meio ambiente? Eu não sei se ele é uma referência, mas ele é um cara sério. Se ele é referência, eu não sei, mas no Ministério da Marina está um caos. Tem muito mais queimada agora no da Marina do que no dele. Se for comparar só as queimadas, ele é um Pelé perto dela, né? Agora, os erros e acertos dele eu não cheguei a balancear, não, mas a Marina é ruim. O Lula podia ouvir aqui um pedido de um cidadão aqui de São Paulo. Troca essa ministra, pelo amor de Deus, porque está um caos o meio ambiente hoje. Candidato, o nosso tempo acabou. Eu encerro agradecendo demais por sua disposição de vir aqui. É a segunda vez que o senhor vem à Rede Globo, primeiro para me dar entrevista no assunto e agora aqui para nos conceder essa entrevista na Central. Agradeço muito a sua presença aqui. Também agradeço a Andréia, a Dani, a Mônica, a Júlia e o Camarote. E a gente encerra. Eu não queria transformar esse assunto num assunto meu, mas só para deixar bem claro, a nossa matéria-prima é a verdade. Estou me referindo a uma declaração do candidato afirmando que nós divulgamos mentira. Pois bem, terminamos aqui a nossa entrevista com o candidato Pablo Marçal.